Agora, no palco principal, a palestra um guia prático para Dev Freelancers, com Julia Space Coding. Uou! Olá, boa tarde, galera. Bora falar sobre freelancer em programação. Hoje eu vou trazer aqui um guia prático para te ajudar a começar a dar os primeiros passos com organização. Mas por que eu trouxe esse tema? Quando a gente fala sobre programação, tecnologia, os últimos anos deram um boom na área. Nós percebemos que cada vez mais são demandados profissionais da tecnologia, principalmente programadores. Só que, quando a gente se profissionaliza, a galera que está chegando, juninhos, iniciantes, estão se deparando com a falta de vagas. E onde estão essas vagas? Realmente, eu não tenho encontrado muitas vagas para júnior, e quando a gente encontra, elas estão ali com uma disputa de 10 mil pessoas para uma vaga. Então, a gente tem essa dificuldade de inserção no mercado. E aí eu parei, olhei lá para o passado, quando eu estava começando no universo da programação, e analisei o que eu tinha feito mesmo para me inserir no mercado da tecnologia. Foi quando eu parei para pensar que a programação ela é uma área com infinitas possibilidades de atuação. E lá no início, eu queria descobrir qual era a área que eu gostava, então eu não sabia se eu ia ser back-end, front-end, se eu gostava de programação web, qual linguagem. E eu pensei, vou aprender tudo que eu posso e já ir colocando em prática. E por que não começar fazendo uns freelancers para ter experiência e me preparar para o mercado? Mas cheguei aqui já contando, atravessando tudo. Quem sou eu? Eu sou a Júlia, para quem ainda não me conhece. Eu sou gaúcha, eu tenho 27 anos. Eu sou desenvolvedora back-end C#. Hoje eu atuo com consultoria. Eu sou especialista em desenvolvimento back-end. E também sou criadora de conteúdo no Space Coding. Inclusive, se você ainda não me acompanha, aproveita para me acompanhar por lá, porque essa talk nasceu lá. A galera começou a me perguntar, Gi, como é que eu faço para ter a minha primeira experiência? Não sei como começar. Não sei, me cobram experiência para as vagas de júnior e eu não tenho nada para contribuir. Então, eu pensei em montar essa talk para te ajudar a montar aí um portfólio, dar os primeiros passos, ganhar um dinheiro e também ganhar experiência para se aplicar para as vagas. Mas o que é ser freelancer, né? Nós estamos acostumados com trabalhar para uma empresa em horário integral, né? Das 8 ao meio-dia, do meio-dia às 18, bater ponto, tudo mais. Esse é o formato de trabalho que a gente é acostumado. Mas quando a gente olha para outras possibilidades de carreira, existe a carreira freelancer. E o que é ter uma carreira freelancer? É trabalhar de forma independente, sem ter um vínculo empregatício diretamente com uma empresa. Então, tu não é um funcionário de um local e tu está vinculado a projetos ou serviços que tu presta. Então, tu não tem uma carga de horário e tu tem só uma relação de prestação de serviços para alguém. Então, tu podes oferecer serviços profissionais para indivíduos ou empresas no formato freelancer. E quando a gente olha para a literatura, surge a pergunta, né? Será que existe um perfil de freelancer? Eu preciso ter determinada característica, habilidade técnica, ou ter nascido com algum dom para ser freelancer? Não, mas existe um perfil geral de habilidades que tu precisa ter para atuar com freelancer. Iniciativa e inovação, olhar para os problemas de forma proativa, ter a iniciativa de resolvê-los, ter um olhar inovador, né? Olhar assim com atenção, olha, tem um problema aqui, será que eu consigo resolver com tecnologia? Adaptabilidade, porque uma coisa que a gente precisa muito é ser uma pessoa adaptável. Vamos lidar com clientes diferentes, com pessoas de diferentes nichos, de diferentes áreas, diferentes backgrounds, e tu precisa se adaptar. Adaptar a tua linguagem, adaptar a tua comunicação para falar com esse cliente, adaptar as tecnologias que tu vai utilizar para resolver os problemas desse cliente. Tu também precisa de habilidades de comunicação, de forma com que tu vá lidar com o teu cliente, tu prospecte, tu convença ele de que tu é um bom profissional para resolver os problemas dele. Tu precisas também ter resiliência e capacidade de lidar com a rejeição, porque, como empreendedor, vamos muitas vezes entrar em contato com o cliente, apertar a mão do cliente, tá tudo certo, e na hora do pagamento ele dizer,
acho que não era isso que eu queria. Então, tu tem que ter muita força e resiliência para lidar com essas rejeições. E também autodisciplina e motivação, que eu acredito que são as partes mais importantes, porque, afinal, tu não tem um chefe, tu vai se motivar de forma independente e tu precisa ser uma pessoa muito disciplinada para tocar os teus projetos de forma independente. Mas sempre que eu falo de carreira freelancer, eu gosto de levantar algumas vantagens e desvantagens. Porque existem muitas pessoas que criam conteúdo e romantizam a carreira do empreendedorismo. Não é trabalhar a qualquer hora, existem alguns perrengues, existem umas vantagens, algumas desvantagens, e eu trouxe as que eu levantei do meu ponto de vista como empreendedora individual. A primeira vantagem é a flexibilidade no horário de trabalho. Como empreendedores freelancers, nós temos liberdade para trabalhar a hora que a gente quiser. A gente tem flexibilidade para trabalhar de tarde, para folgar de manhã, para trabalhar de noite, adaptar o horário à nossa disponibilidade. Mas também nós temos flexibilidade no horário de trabalho para trabalhar 16 horas por dia, 18 horas, virar à noite, não dormir. Porque muitas vezes, na carreira como CLT, no trabalho CLT, a gente tem uma jornada de 8 horas, certo? Bateu o ponto às 6, tchau para o empregador, vou para casa seguir minha vida. Mas, como freelancer, se tu não entregar o teu projeto, se tu estimou errado, se tu te organizou errado, tu vai ter que virar à noite para cumprir prazo, tu vai ter que ir correr atrás, então é tu por ti. Se tu atrasar, tu não recebe. Outra vantagem é o controle sobre a própria renda. Nós temos liberdade para definir o quanto a gente vai trabalhar, o quanto a gente vai cobrar, qual o nosso valor hora, e também podemos definir o volume de trabalho que nós vamos ter. Mas, em contrapartida, nós também temos a incerteza da renda. A renda vai variar conforme o nosso volume de trabalho. No início, pode ser que a nossa hora não valha tanto, que os nossos produtos não tenham tanto valor para o mercado, por causa da nossa falta de experiência. E tu pode sofrer golpes dos clientes. Logo no início eu era muito inexperiente, não sabia o que era contrato, não sabia nada sobre isso de negociação. Fiquei sem receber vários freelas e então incerteza da renda é algo que nos preocupa muito. E tu é o teu próprio chefe. Tem coisa melhor que ninguém mandar na gente? A gente tem autonomia para controlar a direção da nossa carreira. Se a gente quer trabalhar com desenvolvimento web, a gente vai para o desenvolvimento web. Se a gente quer trabalhar com programação back-end, se especializa, vai procurando e construindo produtos nessa área. Mas também, além de ser nosso chefe, ser o nosso funcionário, somos o marketing, nós somos a finança, nós somos o atendimento ao cliente e nós somos todas as áreas da nossa empresa. Mas, mesmo assim, com todas essas vantagens e desvantagens, eu sempre gostei muito mais do formato de freelancer do que o formato de jornada de trabalho CLT. E eu te incentivo a empreender com tecnologia. Mas como que nós fazemos para saber se estamos preparados para empreender com tecnologia? Eu acredito que não tem uma resposta assim, tu vai se sentir pronto. Mas a gente desconfia. E por isso eu montei algumas habilidades técnicas que podem te ajudar a chegar à conclusão de que tu estás preparado para começar a empreender com tecnologia e programação. O primeiro é o domínio de uma linguagem de programação. Tu não pode empreender com programação se tu não sabes programar. Então, tu precisa ter um domínio de fundamentos, paradigmas, frameworks e dominar a linguagem de programação que tu está se propondo a fazer freelancer. Também é fundamental que tu tenha projetos no teu portfólio. E aqui eu gosto muito de bater, porque projetos no portfólio nos dão repertório de soluções tecnológicas e isso nos ajuda com estimativa e com preço. Então, tenha os projetos que tu quer, tenha os serviços que tu quer vender, os produtos que tu quer vender no teu portfólio, para te ter uma noção do que tu precisa para poder entregar esse serviço. E tenha também a construção de ponta a ponta desse produto e serviço que tu quer desenvolver. Pegando o exemplo de uma landing page, que foi o meu primeiro freelancer, eu tinha que saber a construção de ponta a ponta de uma landing page. O front, o back, versionamento, colocar ela no ar. Eu precisava saber tudinho para eu poder comercializar esse serviço. E como iniciar, né?
Agora sim, vamos as mãos na massa, vamos aí com nossas dicas práticas para começar como freelancer. Primeiro, eu gosto de sempre materializar a empresa. Sempre que a gente tem uma ideia, se a gente não dá nome para essa ideia, não coloca ela no papel, não organiza, às vezes a gente empurra com a barriga, não leva a sério. E para levar a sério, eu sempre preciso dar nomes para os meus projetos. Então, vamos materializar a nossa empresa. Dar um nome, definir um nicho, um segmento de clientes é muito importante para que tu não tenha uma empresa super solta e não ser uma pessoa faz tudo, que não se especializa em nada. Lembrando que a gente quer ganhar experiência para o mercado de trabalho. Então, por que não já não direcionar o nosso empreendimento, o nosso freelancer, para se preparar para as vagas de mercado? Porque vai que no final tu não curte tanto empreender e quer se colocar no mercado. Define também os teus produtos, os teus serviços. Tu vai vender o quê? Um produto, um site? Tu vai vender uma landing page? Tu vai vender um sistema, um aplicativo? Tu vai vender um serviço? Tu vai vender a tua hora de desenvolvedor? Tu vai alugar uma landing page? Tu vai alugar manutenção em sites? O que tu vai fazer? Quais são os valores? Tu tem um valor fechado? É aluguel? Como que faz para te pagar? Paga por boleto? Paga por recorrência? Não pagou, derruba o site do cliente. Tu tem que ter todas essas definições sobre o teu produto e as formas de pagamento antes de começar a ir para o mercado de trabalho e oferecer o teu serviço. Também é importante que tu crie canais de contato. Tem um e-mail bonito, nada de Space Dropzinha 2021, nananã. Não, tem um nick fácil, um contato arroba teu domínio, um contato arroba nome da tua empresa. Um contato comercial bonito, para que as pessoas te levem a sério também. Porque quando a gente não se organiza e não se leva a sério, às vezes o cliente nem valoriza o valor do nosso trabalho, pede desconto, não nos leva a sério, não nos prioriza na hora de pagar. E tendo uma organização mínima, com um e-mail legal, um contato comercial, isso já passa um pouquinho mais de seriedade para o teu empreendimento. E, é claro, desenvolva também uma identidade visual para te ter um portfólio na internet. Tipo, vai mandar um e-mail? Manda um e-mail com aquela assinatura no rodapé, com uma corzinha bonita, com uma foto. Tem um portfólio com as cores da tua empresa para já ir fixando e trabalhando a identidade, a tua marca pessoal como pessoa desenvolvedora. E chegamos, então, à abertura de um CNPJ, que eu acredito que essa é uma pauta, que é uma dor para quem está começando aí na área da programação, porque muitas vagas ainda são oferecidas vagas PJ e a gente fica super perdido. E aqui eu puxo já uma observação, não pode ser MEI, mas eu vou explicar. Existem várias formas de empreender. E a gente tem o autônomo, a gente tem o MEI, a gente tem o profissional liberal e a diferença entre todas essas categorias é a forma com que cada um é reconhecido tributariamente. Então, burocracia. Burocracia vai ter que ler um monte de coisinha chata ali. E também, o que diferencia cada uma dessas categorias é a atividade que a gente pode exercer. Mas lembra que eu falei que a gente não pode ser MEI? Existe o autônomo. Eu vou deixar esses slides com esse textão gigante, que é para vocês poderem consultar depois como material. Existe também o profissional liberal, mas o porquê que desenvolvedor não pode ser MEI e talvez não se enquadre naqueles outros dois? Porque o MEI é uma pessoa jurídica que vem para formalizar os pequenos empreendedores, os vendedores de porta em porta, as pessoas que estão ali, que não tem como pagar um Simples Nacional, que não tem como abrir uma super empresa. E aí foi criado um projeto de lei para que essas pessoas se regulamentassem e trabalhassem emitindo uma nota fiscal e tivessem direitos como INSS, enfim, e todos os direitos que são previstos dentro de um CNPJ. Mas por que a gente não pode ser MEI? Porque não podemos ser MEI porque a atividade de programação é considerada uma atividade intelectual, é considerada uma atividade que a gente precisa de uma graduação ou também conhecimentos técnicos intelectuais. E o MEI não contempla isso. Mas eu sempre digo para a gente não ficar na informalidade, não ficar sem emitir uma nota fiscal, não ficar sem pagar uma contribuição para a aposentadoria e tudo mais, esses detalhes, porque isso é importante para a nossa carreira e também nos abre porta. E qual escolher, né?
eu sempre digo, eu comecei pelo MEI. Existe um KNAI de digitador, existe um KNAI de manutenção, de suporte de computadores. Algumas empresas vão aceitar a nota fiscal desse tipo de serviço. E assim que tu pegar o teu primeiro freelancer, tu já faz um upgrade para microempreendedor. Então, não comece na informalidade, não perca a oportunidade de fechar bons negócios como freelancer e emitir nota fiscal. Comece pelo MEI e depois faça o upgrade assim que pingar um dinheirinho na tua conta. E, logo que a gente está começando, a gente não tem dinheiro para pagar advogado, para pagar contabilista, para consultorias, para nos ajudarem com isso. E eu também não tinha quando eu comecei. Então, a minha sugestão é fazer parceria com outros profissionais. A gente vai precisar de contabilista e advogado bem pertinho da gente no início para não fazer caca. Então, qual é a parceria que eu sugiro? Nós, como desenvolvedores, podemos prestar muitos serviços que contabilistas e advogados precisam. Então, chama na permuta. Oferece um site, uma landing page, um sistema. Troca de serviços. Eu comecei assim. Então, eu cheguei lá na contabilista local e disse, olha, estava vendo aqui, tu não tens um site, eu sei fazer sites. Que tal tu fazer a minha contabilidade, me ajudar aí com ser MEI, fazer o upgrade da minha empresa para ME e eu faço um site para ti. Cheguei na advogada, tu não tem um site, eu posso fazer um site para ti e tu, que tal tu me ajudar aí com os modelos de contrato, com negociação com o cliente, me orientar nessa parte jurídica para que eu não cometa erros no início. Funcionou muito bem, permuta é um ótimo jeito de a gente começar a empreender com qualidade. Falhou. E como que nós fazemos para encontrar projetos? Porque feita ali a organização inicial, já sei o meu produto, já sei o meu serviço, estou com o meu modelinho de contrato, com a minha contabilista ali no jeito, já podemos ir procurando projetos para começar a atuar. E aí eu trouxe algumas plataformas que eu utilizava. Eu criei conta em todas as plataformas de freelancer. Upwork, Freelancer, TopTal, Hired, GetNinjas, 99 Freelas foi a que eu mais consegui freela e a freelancer.com. As outras não tive tanto sucesso, mas a jogada é ter um perfil bem completinho, preenche todas as habilidades, coloca portfólio, coloca e-mail, coloca tudo bonitinho. Quando tu veres ofertas de emprego, tu vai ver várias propostas comerciais estranhas. Tu vai ver gente que quer um aplicativo tipo Uber e pagar R$200 pelo desenvolvimento. E tu também vai ver vários outros projetos que tu vai olhar, nossa, estão querendo me explorar. Mas o esquema é que eu ia em todos os projetos e fazia uma proposta personalizada. Normalmente, a pessoa que quer um projeto tipo Uber e quer te pagar R$200, ela não entende absolutamente nada sobre tecnologia. E é por isso que ela está com aquilo ali. O que eu chegava? Eu chegava nesse cliente que estava com essa proposta e tentava entender mais a fundo o que de fato ele precisava, porque ninguém precisa de um aplicativo tipo Uber. E 90% dos casos, um site com um formulário de contato resolvia. E então, enquanto outros desenvolvedores estavam olhando para esses clientes e dizendo, eu não vou pegar isso, ele quer me explorar, eu estava lá entendendo as necessidades desse cliente, fazendo uma proposta personalizada e fechando um negócio. E também, fique super ligados nas mensagens. Nós recebemos muitas DMs em todas essas redes sociais e muita reclamação que eu recebia era que os profissionais não estavam respondendo as DMs, não estavam respondendo. E eu respondia super rápido, ficava super ligada nas plataformas. Isso também me ajudou a fechar rápido vários freelas lá no início. E é legal, encontramos o primeiro freela. Vale destacar que até o cliente assinar o contrato e até, ouso dizer, que até o primeiro pagamento de 50% não te empolga, não compra nada, não gasta esse dinheiro, não compromete essa renda, porque não está fechado. Entenda, antes de começar a contar com esse dinheiro,
O que o cliente quer? Depois, então, tu dá um preço, depois tu dá um prazo. No primeiro contato inicial, a gente se empolga, sugere valores, joga ideias, joga prazos, mas não se empolga. Primeiro entende 100% em uma conversa formal com o cliente o que de fato ele quer, o que ele espera e se tu pode de fato conseguir entregar. E, dentro disso, eu montei uns checklists. Como entender o projeto? Tu tem que ter entendimento de todos os detalhes desse projeto. E também, para fazer esse orçamento, faça um entendimento, mencione todos os pontos específicos dessa proposta, porque tu precisa desses primeiros contatos iniciais ter uma clareza muito grande, mostrar a comunicação ela tem que ser muito assertiva, tem que estar claro para ti o que tu vai desenvolver e tem que estar claro para o cliente o que ele vai receber. E valor, dê valor, não dê preço. Enfatiza que o valor que tu vai entregar para o cliente com um sistema, com um projeto, vai muito além do custo orçamentário que ele vai gastar. Tu tem o custo de mão de obra, tu tem a tua hora de desenvolvedor, mas isso às vezes para o cliente, quando a gente olha na tecnologia, poxa, que caro, uma hora de desenvolvedor, R$100, por que tudo isso? Tem que mostrar para esse cliente que existe toda uma complexidade, que o teu conhecimento ele não veio do nada, que existem muitas camadas no desenvolvimento de software que fazem a tua hora custar tão caro. E empodera teu cliente. Muitos clientes que tu tiveres não vão ter noção tecnológica nenhuma e é muito importante que tu explique com a linguagem mais acessível possível o que está acontecendo, por que isso precisa ser feito, por que isso custa tão caro ou por que custa tal valor. Também crie soluções customizadas. Não chega com uma proposta padrão atirando para todos os freelancers. Vai ali, ataca a necessidade do cliente, mostra que tu entendeu o que de fato ele precisa, que tu não vai fazer uma entrega super acima do que é necessária. Apresenta um plano. Então, monta ali, ó, vou te entregar tal e tal coisa até dia tal. Eu vou desenvolver isso, isso, aquilo e vou te entregar tal coisa. Vai montando esse plano e apresenta ele com clareza. E também encerra a tua chamada, encerra essa proposta, essa conversa com uma chamada para ação, incentivando o cliente a continuar em contato contigo e fechar esse contrato para discutir mais detalhes. Vale lembrar que o combinado nunca sai caro. Então, eu trouxe esse slide que eu sempre deixo assim, tenha um contrato de modelo. Quem é advogado deve estar assim, ó, não acredito que ela está falando isso, como assim contrato de modelo? Cada caso é um caso, cada cliente é um cliente, cada produto é um produto. Eu sei, gente, mas é que a gente, quando está começando, não pode contar com uma consultoria jurídica para todos os contratos e um serviço de consultoria jurídica. Então, tenha um contrato de modelo e não hesite em alterá-lo. Constrói aquele contrato de modelo, coloca todas as informações que tu precisas que seja registrada e vai trabalhando, vai observando. Se o teu cliente anterior, tu teve algum problema no contrato, no próximo, tu dá uma adaptadinha, tu adiciona cláusulas, tu vai melhorando. E quando tu tiver um caixa, uma parceria fixa com um advogado e gente boa, aí tu consegue construir um contrato personalizado para cada caso. E eu digo sempre, não hesite em alterar um contrato. Não está escrito em pedra. Assinou um contrato, quer fazer um aditivo? Não faz aditivo sem colocar no contrato. Diversas vezes eu adicionei entregas, features, valores, fui agregando coisas nas entregas, não alterei o contrato e depois o cliente disse, ué, não estava no contrato, não vou pagar. Então, a importância de um contrato e não hesite em alterá-lo. Tenha claridade nos termos, bate contrato linha a linha, eu faço sempre uma call para alinhar contrato com o cliente, discuto as expectativas, tenho claro que ele entendeu o que ele vai receber e eu que eu entendi o que eu vou entregar. E também chegamos na parte de gerenciar os projetos e os clientes. Agora eu vou te trazer dicas gerais para te dar os primeiros passos nos negócios. Eu sei que ninguém gosta de reunião e é uma pauta, mais uma reunião, mas reuniões vão te salvar de muitos problemas, então faça muitas reuniões. Defina uma agenda de disponibilidade. Eu sei que reunião é super chato, mas sabe o que funciona para mim? Travar um horário do meu dia,
e eu uso a ferramenta Calendly, e essa ferramenta eu deixo ali todos os dias, das 11 às 2 da tarde. Tu pode marcar uma reunião comigo para saber como é que está o teu projeto. É claro que tu tem uma limitação, porque eu cobro por reunião. Eu não deixo livre para ti me ligar a qualquer hora para tirar dúvidas sobre o projeto. No início, a gente vai estar empolgado com o nosso cliente, quer reportar tudo bonitinho e tal, mas com o tempo, tu vai ver que o cliente vai te ligar o máximo que ele puder para falar contigo. Então, eu boto ali um pacote dentro daqueles valores lá do nosso orçamento, eu coloco um pacote de reunião. Então, tu tem direito a X horas de reunião a cada X tempo. Documente e grave todas as reuniões. Reuniões são para alinhamentos técnicos, adição de feature, alteração no andamento do projeto. Então, é muito importante que tu mantenha um histórico. Hoje, eu uso ferramentas do Google e lá a gente já tem um botãozinho, gravar. Ele já notifica ali, LGPD, né? Tá tudo certinho. O cliente dá o aceite de que está gravando, reunião gravada, não tem diz que me diz, que depois, no final, eu faço um documento ainda para reforçar por e-mail. Conforme na reunião, vamos alterar tal feature, tal tela, trocar tal cor do botão. Aceito, está de acordo? É isso. Documente e grave todas as tuas reuniões. Senão, daqui a pouco, eu falei, eu não falei, quem falou, não sei, entendi errado. Importante documentar. E transparência é tudo. Informe mudanças, andamento do projeto, problemas, sucessos. E como que a gente pode ser transparente com os nossos clientes? Tendo honestidade sobre as nossas capacidades e prazos. E olha aqui também vai para quem trabalha como CLT. Às vezes o nosso empregador nos pressiona quanto a entregas e nós vamos dizendo sim, 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 sim. E não somos transparentes quanto à capacidade de entrega. Tem que ter comunicação aberta, tanto sobre os problemas quanto sobre as soluções. Se tu tiver com dificuldade, é normal ter dificuldade, é normal encontrar bugs, não conseguir resolvê-los. Então, comunique para o cliente. Não existe nenhum problema em estar com uma entrega atrasada porque tu encontrou uma dificuldade num framework ou numa biblioteca, desde que tu informe e monte um plano de ação para contornar esse problema. Então, seja transparente. Tenha transparência financeira. Com o tempo, tu vai ver que tu não dá... Eu, pelo menos, parei de dar conta de projetos de freelancer full stack. Então, eu fui me especializando em back-end e trouxe um amigo front-end para trabalhar comigo. Só que o cliente tinha algumas alterações no escopo que o meu front-end pedia mais horas. Então, ao invés de eu absorver as horas, é claro que eu contemplava já um orçamento adicional para caso desse algum problema, mas também eu era transparente financeiramente. Está saindo de controle o teu orçamento. O nosso escopo tinha sido fechado por esse valor, tu foi agregando, 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 não tenho profissional, ou o meu profissional custa mais caro que eu esperava. Tem essa transparência e informe. E faça atualizações regulares. Não é todo dia entrar no WhatsApp e responder o cliente de que está dando tudo certo, mas fazer um reporte atualizado de o andamento do teu projeto. Foi desenvolvida tal feature, estou avançando com isso, travei com isso, tal entrega. E como não ser transparente? Porque é fácil eu dar exemplos de transparência, mas a gente precisa visualizar também como é não ser transparente, né? Compartilhamento excessivo de informações pessoais. Meu cachorro comeu o website. Estou atrasada. Não quero saber da tua vida pessoal, não quero saber dos problemas que tu teve com o teu computador. Não faça só. Não consegui entregar, estou com esse débito técnico, irei contornar de determinada forma. Detalhes técnicos desnecessários. Aqui, eu meio me discordo de mim mesma, porque tu precisa fazer uma leitura do teu cliente. Vai ter cliente que quer saber a linha de código, a biblioteca que tu está usando, porque é um perfil de pessoa que gosta de saber o que está acontecendo. Mas vão ter clientes que confiam em ti de olho fechado e que nem se importam com a tecnologia que está sendo utilizada. Tu vai ter que fazer essa leitura. Eu sempre faço aquela leitura do tipo, eu pergunto, tu quer saber a fundo o que está acontecendo? Tu tem afinidade com tecnologia? Tu quer entender? Ou tu quer um reporte mais geral sobre as entregas do negócio? Então, detalhes técnicos desnecessários não são tão legais num reporte de transparência, mas existem clientes que vão gostar muito e vão se sentir muito felizes em receber. Leitura de pessoas.
comentários negativos sobre outros profissionais. Uma época eu estava empreendendo e o que acontecia é que sempre que acontecia um atraso no projeto, a pessoa de negócio que ia lá lidar com o cliente falava: porque o desenvolvedor, ele é muito preguiçoso, ele não terminou, nanana. Ao invés de só fazer um reporte, ele ficava comentando assim sobre a nossa rede de contatos e prestadores de serviço. Isso desgasta. E é claro, como não ser transparente é mentir, né? Não vamos chegar ali no dia da entrega e dizer: não, está tudo pronto. E aí apresenta um print de um front-end que nem foi desenvolvido, entendeu? Um Figma. Então, mentira não é ser transparente. Ferramentas que eu utilizo para fazer gerenciamento dos meus projetos: Trello e Google. O Trello é uma ferramenta gratuita e o Google eu uso aquelas ferramentas de empresa para o Google. Então, tem Doc, tem Meet, tem de tudo na plataforma do Google. E é uma assinatura de R$20. Resolve todos os meus problemas. E vale lembrar que PJ não é um CLT sem benefícios. Nossa área está passando por uma onda de pejotização. Muita vaga que é para trabalhar com hora marcada, das 8 às 18, com jornada de trabalho, indo contratar a galera PJ sem pagar 13º, férias, direito a nada. Então, PJ não é sobre isso. PJ é sobre aquilo que eu falei. É tu trabalhar em vários projetos, prestando serviços, trabalhando de forma independente, sem horário de trabalho. Então, imponha limites. E se você precisar, fique ligado no assunto pejotização, porque eu sei que é difícil a gente negar um trabalho no momento que a gente precisa, mas te empodera aí da legislação trabalhista. E construa o teu fluxo de trabalho. O meu tempo esgotou. Vocês devem ter observado que eu estou super correndo, mas eu deixei um fluxo de trabalho super detalhado e vocês podem consumir esse fluxo de trabalho, que é o meu fluxo de trabalho, que é alinhamento de expectativas, reunião, todas essas informações. Eu deixei elas aqui no slide, bem detalhadinhas, é só acessar. Eu vou deixar ela no link da bio do meu Instagram e vai até o último processo que eu tenho, que é a coleta de feedback após a entrega do produto para o cliente. E, sobretudo, curtam o processo. Não é para se estressar trabalhando como PJ, tem uns estressezinhos, mas curta o processo, descubra se esse é o formato de trabalho que te faz feliz. Se tu gosta de trabalhar de forma independente, ou se tu prefere ser empregado de uma outra pessoa. Enfim, descubra, experimente, tenha empoderamento sobre a tua carreira, descubra o que você gosta, o que não gosta, o que funciona, o que não funciona. E eu te convido a empreender com tecnologia. Eu sou a Gil, crio conteúdo no canal Space Coding, os slides estão na bio desse QR Code e eu espero vocês por lá para a gente trocar muita ideia e tirar dúvidas sobre empreendedorismo na tecnologia. Obrigadão!